pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Senhor, nós exaltamos o teu nome. Tu és o nosso Deus, o invencível, poderoso. Senhor, nada se compara, nem nos céus e nem na terra e nem debaixo da terra, com teu poder. Senhor, de ti emana todo o poder. Ó Pai, toda autoridade é tua, que foi dada ao Filho nos céus e na terra. E Senhor, nós exaltamos esse nome que é sobre todo nome. Nós exaltamos esse nome que tem todo o poder. Nós exaltamos esse nome, Senhor, diante do qual toda língua um dia vai proclamar que Jesus Cristo é o Senhor do mundo, é o Senhor do universo, aquele que é o Senhor hoje da nossa vida, sempre foi e sempre será. Oh Senhor, diante de ti nessa manhã nós levantamos a nossa música, o nosso louvor e a nossa adoração, porque Senhor, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adoram e adorarão ao Pai em espírito e em verdade, Senhor. E que tu possas encontrar nessa manhã, Senhor, fluindo do nosso interior, fluindo da nossa alma, Senhor, até chegar ao nosso espírito, aquela adoração que reconhece, ó Pai, quem nós somos, que nós não somos nada, e reconhece quem tu és, Senhor, que tu és tudo na nossa vida. Tu és o início e o fim, tu és o sopro de vida, tu és a nossa alegria, tu és a nossa cura, tu és a nossa salvação, tu és o nosso dono, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, tu és o todo-poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que enviou teu Filho Jesus Cristo para nos redimir dos nossos pecados. Oh Pai, tu é o centro da nossa vida, o centro dos nossos sonhos, o centro dos nossos projetos, Senhor. Tu és o invencível. Quando tu estás do nosso lado, ó Pai, nós não tememos mal algum, porque tu estás conosco. Tu estás conosco, Senhor. Nós exaltamos o teu nome nessa manhã, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que tu és o dono e tu és o Senhor das nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã de domingo, no meio desse feriado, Senhor, tão conhecido na nossa nação, conhecido mundialmente. E eu levanto nessa manhã, Senhor, um clamor, ó Pai, que venha resistir qualquer tipo de afastamento de famílias da tua igreja nesses dias, qualquer tipo de esfriamento, ó Pai, das famílias que te conhecem, ó Pai, nesses dias. Muito pelo contrário, que a igreja, ó Pai, mais do que nunca nesses dias possa estar, ó Pai, alerta, atenta, Senhor, aos movimentos nas regiões celestiais. A batalha, ó Pai, que está sendo estabelecida nesses dias, ó Pai, contra a família, contra os lares, contra os casamentos. Nós nos levantamos, ó Pai, com a autoridade do nome de Jesus. Nós nos levantamos com a autoridade, ó Pai, que está sobre a nossa vida, ó Pai, com base na autoridade e no poder de Jesus. E resistimos, ó Pai, todo principado, toda potestade, ó Pai.
Em primeiro lugar, que eles não tenham domínio, ó Pai, das nossas casas. Em primeiro lugar, que ele não tenha domínio, Senhor, sobre o nosso celular, sobre a nossa televisão, sobre as nossas conversas. Aquelas famílias, ó Pai, que estão descansando nesses dias, ó Pai, saíram de viagem, estão nas praias, ó Pai, do Brasil, ou nos diferentes lugares, ó Pai, coloca um muro de proteção pelo Teu Espírito, Senhor. Que estejamos vigilantes e alertas, ó Pai, e o diabo não encontre espaço. Nós oramos, ó Pai, pela nossa nação. E eu te peço, Senhor, nessa manhã, perdão, em nome da nossa nação. Eu te peço, Senhor, perdão contra a Tua santidade no nome da nossa nação. Nesses dias onde toda sorte de imoralidade sexual é praticada, Senhor, nos diferentes lugares, ao vivo, Senhor, em público. Ó Senhor, nós te pedimos perdão como nação por esse feriado, ó Pai, que nós somos conhecidos mundialmente, Senhor. Pessoas de todos os lugares do mundo vêm ao Brasil, ó Pai, para assistirem e participarem do carnaval. Mas como igreja, Pai, nós queremos levantar uma voz nessa manhã de domingo. Ó Senhor, queremos levantar uma voz de intercessão nessa manhã de domingo, Senhor, te pedindo perdão e te pedindo, Senhor, que Tu nos dê estratégias como igreja. Que Tu nos dê estratégias como igreja, Senhor, nesse tempo, para que venhamos, ó Pai, não estar descansando, mas venhamos estar, ó Pai, quem sabe com o nosso tempo de oração redobrado nesses dias, clamando, Senhor, pela nossa cidade, clamando pela nossa família, clamando pelos nossos irmãos, clamando, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem. Em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos nessa manhã. Nós clamamos nessa manhã, Senhor. Nós intercedemos nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom lhe encontrar aqui nessa manhã. Que bom encontrar alguns irmãos que estavam fora, estão retornando. E apesar de tantos irmãos que eu via nos grupos por causa das escalas que estariam viajando, eu pensei, domingo de manhã eu vou estar sozinho, mas isso é sinal de que o Senhor está produzindo, porque só Ele pode fazer isso, um grande crescimento no nosso meio. Amém? Amém? Quantos vieram com expectativa nessa manhã de receber algo da parte de Deus? Eu vim também. Não obstante, a gente como pastor já está a semana toda, quando nós sabemos que vamos pregar, pedindo alguma coisa para o Senhor, justamente porque nós precisamos entregar nessa manhã. O Espírito já vem ministrando na minha vida nesses dias, mas eu vim também com muita expectativa daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida e na nossa vida nessa manhã, nesse lugar. Amém? Você pode sentar. Obrigado ao Ministério de Louvor. Aqueles que ainda estão de férias. Amém? Eu gostaria de hoje olhar com os irmãos algumas casas no Evangelho de Lucas. E eu gostaria também de explicar para você que, à medida que nós vamos estudando o tema família, o Senhor vai ministrando o nosso coração e vai nos dando direção para o ano de 2024. Mas eu vou estar ministrando nesse ano junto com os pastores, mas quando eu estiver ministrando, iremos falando sobre família, mas também vamos seguir o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta muito prática. Então nós temos aí 42 semanas, 52, eu creio que são 52, um ano tem 52 semanas, é isso, né? 52, agora nós já caminhamos bastante, então já devemos ter umas 42 e 40 e poucas semanas.
para reconstruir os muros nas nossas casas, no meio da nossa família. Então, Efésios também pode contribuir muito sobre um crescimento na nossa vida de uma forma muito prática. E eu creio que são ensinamentos também que o Senhor pode usar não, usa e vai continuar usando, que é as Sagradas Escrituras, carta de Paulo aos Efésios. Mas hoje eu gostaria de olhar para algumas casas que são citadas pelo evangelista Lucas. Eu não vou contemplar todas, mas eu gostaria de ver a caminhada de Jesus, que esteve em muitos lugares. Jesus esteve onde foi necessário, ele caminhou quilômetros, esteve no monte, esteve no mar, esteve no norte, esteve no sul de Israel, esteve em casa, esteve na rua, esteve na sinagoga, esteve nas praças. Mas é impressionante ver a quantidade de vezes que Jesus fez questão de estar na casa com as pessoas. Alguns que talvez queriam um milagre de Jesus, como centurião, e Jesus se prontificou. Eu no final do estudo identifiquei isso, que Jesus esteve na casa de Zaqueu, mas não esteve na casa do centurião. E pode ter um significado muito tremendo da continuidade, por mais que Jesus tenha elogiado o centurião por causa da sua fé, quando ele disse: olha, eu também sou alguém de autoridade, eu digo alguma coisa para um dos meus servos e ele me obedece, então se tu der só uma palavra, o meu servo pode ser curado. Esse centurião, entendendo o poder, entendendo a autoridade de Jesus, fala isso, mas ao mesmo tempo, diga assim comigo, não quis receber Jesus na sua casa. Eu não concluí porque era ontem à tardinha quando eu me deparei com isso. Eu não tive tempo de cavocar para saber se o centurião foi salvo ou não, se bem que é difícil dizer isso. Mas como é que foi a continuidade do relacionamento de Jesus com o centurião? Se ele só curou o servo, ou se esse centurião passou a ter um relacionamento com Jesus. Mas a verdade é que por alguns momentos Jesus se prontifica mais do que curar, de visitar a casa, de estar na casa das pessoas. E por isso eu não vou esgotar, quem sabe outro domingo nós possamos olhar para outras casas. Existem muitas casas registradas por Lucas, não necessariamente casas que Jesus esteve, mas casas que foram registradas por Lucas. A casa de Pedro, onde Jesus cura a sogra de Pedro. Dizem até que por causa disso Pedro negou Jesus. Brincadeira, tá, irmãos? Piada de pastor. Só porque minha sogra está aqui. Bem-vinda, Marina. A casa em Cafarnaum, onde os amigos levam o paralítico para ser curado. Alguns dizem que, eu acredito que seja a mesma casa que é a casa de Pedro, onde Jesus cura a sogra dele. A casa de Levi, o mais conhecido como Mateus, o publicano. A casa de Simão, a casa de Jairo, a casa de Marta e Maria. O próprio cenáculo, um lugar que ficava talvez no segundo piso, provavelmente no segundo piso de uma casa, onde Jesus celebra com seus discípulos a ceia. A casa de 2 discípulos decepcionados depois da morte de Jesus e da ressurreição, a casa em Emaús. Não importa de quem eram as casas, se de um fariseu ou um publicano, de um dos seus seguidores ou de algum oficial romano, de homens ou de mulheres, ao entrar nelas, Jesus se identificava com a vida e com os dilemas de cada família. Jesus trazia paz, amor, nova vida, perdão, restauração e transformação em cada casa que ele visitava. E aqui a gente pode olhar para a nossa casa. A nossa casa pode ser um porto seguro,
um lugar onde nós estamos protegidos dos pesos, das demandas, dos ataques do mundo. Mas por outro lado, a nossa casa pode ser um lugar que faz a gente ficar isolado das outras pessoas, inclusive dos irmãos da igreja e das coisas da igreja. A gente gosta tanto da nossa casa, a gente solidificou tão bem a nossa casa, o nosso relacionamento. Está tão gostoso estar em casa com a bênção de Deus nas nossas casas, que ela pode também se tornar um lugar de isolamento. Trancamos a porta de tal forma que acabamos presos nos nossos dilemas, e quando batem na nossa porta os sofrimentos, as enfermidades, os medos e as angústias, nós estamos sozinhos, sem falar nas crises relacionais, conjugais e familiares. E aquilo que deveria algumas vezes ser um lar docilar, pode não ser um lar docilar, pode ser um lar de briga, um lar de discussão, um lar de contenda. E você sabe do que eu estou falando, amém? Não que a sua casa seja assim como um todo, mas toda a casa é um lugar às vezes de desafios. E por vezes a nossa casa, infelizmente, passa a ser, fora do projeto de Deus, um lugar não muito agradável para estar. Indo um pouco mais além, eu gostaria de tirar alguns ensinamentos sobre casas citadas por Lucas. Casas que Jesus, essas que eu citei acima, todas elas Jesus visitou, Jesus esteve. E aqui eu creio que eu citei 8 casas que Jesus visita. Mas eu gostaria de ir um pouco mais além e olhar alguns modelos de casas que são citados pelo evangelista Lucas e que não necessariamente Jesus tenha visitado, porque nós vamos ver entre uma delas a casa do filho pródigo, que é uma casa que Jesus não poderia ter visitado, porque Jesus está fazendo uma parábola. Então é somente uma parábola, Jesus não esteve, mas Jesus cita. E de todas essas eu apresentarei 5, porque eu gostaria de te convidar para conhecer algumas histórias que aconteceram nessas casas. Sabemos que nada na Bíblia foi escrito em vão. Em cada uma dessas casas nós encontramos pessoas comuns vivendo as mesmas circunstâncias que a gente enfrenta hoje. Família com problemas e necessidades que podiam perfeitamente serem os meus e os seus problemas. Pais e mães, filhos e filhas, que têm alguns segredos para compartilhar comigo e com você, alguns princípios que podem nos ajudar a edificar a própria família, de acordo com o modelo de Deus, o modelo divino para uma família cristã. E a primeira casa que eu gostaria de ver com você é a casa da Marta e da Maria. Abra a Bíblia lá comigo em Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu quero passar rapidamente por ela. Lucas capítulo 10, versículo 38. Diz assim: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu em casa sua irmã chamada Maria. Sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Eu estou lendo em outra versão, no próximo texto eu já leio na NVI. Talvez seja diferente de você. Diz para ela que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O ensinamento que nós podemos tomar sobre a casa de Marta e Maria, que eu acho que pode ser muito parecido com a sua casa. Diga assim comigo: a casa de Marta e Maria é uma casa de duas pessoas bem diferentes.
Uau! Você cria 2 filhos que saem da mesma barriga, que nascem do mesmo lugar e são completamente diferentes. É ou não é? Daí você dizia assim, podiam ser mais parecidinhos, né, para se identificar melhor. É 8,80. Assim como muitas vezes nós, como marido e mulher, somos 8,80. E o mais interessante de tudo isso, que nós podemos tomar emprestado dentro da casa de Marta e Maria, é que isso faz parte. Marta era dinâmica, gostava do trabalho, queria aproveitar todo o tempo possível para fazer as tarefas de casa. Marta também é muito sincera, bateu na mente, ela disse. Ela não teve nenhuma preocupação de dizer para Jesus: Jesus, vem cá, tu não está vendo essa minha irmã riada? Eu estou aqui preparando a comida e ela está sentada te escutando. Eu depois falaria isso com um irmão ou com uma irmã em off, não na frente da visita. Marta é muito sincera. Vai direto ao ponto. Quando a sua irmã estava aos pés de Jesus, ela reclama abertamente. Por outro lado, Maria é tranquila. Maria é contemplativa. Irmãos, eu estou rindo porque quando a gente vê isso, a gente vai lembrando da gente. A gente vai lembrando dos nossos filhos. E porque as minhas filhas pedem encarecidamente para que eu não as cite, eu não vou falar nada. Mas está vindo na minha mente, assim como está vindo na sua mente. Aquele que é agitado, aquele que não para, e aquele que é tranquilo, que você precisa dar uma empurradinha. E aquele que você precisa dar uma paradinha, dizer aguenta. Aquele que só para no solavanco. Que tu diz assim, filho, eu queria não pegar pesado contigo, mas tu só escuta. Se o pai pisa forte, pisa firme. Essa é a casa de Marta e Maria. Maria é tranquila. Maria está sempre disposta a escutar. Eu poderia lhe fazer uma pergunta: qual delas é boa e qual delas é má? Quem é a irmã má? É a Maria ou é a Marta? Nenhuma. Qual está certa e qual está errada? Nenhuma. Elas só são diferentes. Naquela ocasião, Jesus elogiou Maria, porque naquele momento ele diz, ela escolheu a melhor parte. Porque Jesus estava na casa e aquele era o momento para desfrutar da palavra de Jesus, porque essa é uma casa que Jesus entrou para levar uma palavra. A casa de Marta e Maria foi a casa que Jesus escolheu para estabelecer os seus laços de amizade. Então precisava de tempo de qualidade. Agora, se só tiver Maria dentro de casa, as casas são uma bagunça. Precisa da Marta, precisa da Maria. A gente às vezes precisa ser Marta, às vezes a gente precisa ser Maria. Mas as duas eram diferentes. Toda casa tem pessoas diferentes. E nenhuma das duas estão erradas, elas só são diferentes. Precisamos aprender a lidar com essas diferenças. E se não aprendermos a lidar com essas diferenças, jamais haverá uma boa convivência. As diferenças de opinião sempre vão existir. Deus nos fez diferentes, com diferentes pensamentos, gostos e jeitos. E Ele nos colocou juntos para funcionarmos como equipe dentro de uma família. E como melhor funcionarmos como equipe dentro de uma família, mais bem preparados vamos estar para lidar com os desafios da vida. Por que o diabo quer destruir a família? Porque a família é o laboratório, é a origem da sociedade. Destruindo a família, ele produz uma sociedade enfraquecida. Cada um soma com o melhor que puder. Marta amava Jesus tanto quanto Maria. A forma de Marta amar era fazendo. A forma de Maria amar era escutando, dando atenção, tempo de qualidade.
A linguagem do amor, se eu for pegar emprestado o livro de Gary Chapman, é isso? Esse é o autor. 5 linguagens do amor que eu recomendo para você. Pode ser uma ferramenta na sua casa. Eu descobri isso assim que a gente casou, e eu chegava em casa de vez em quando, e a Anto dizia para mim: meu amor, estou te esperando com uma tarta. E ela falava isso com frequência. Irmãos, naquela época eu não gostava muito da tarta, mas era o prato preferido da Anto. E ela me dizia, um dia que ela me disse isso, eu tive coragem, irmãos, de dizer para ela: meu amor, olha só, não é o meu prato preferido. Acho que foi uma decepção para ela, porque ela era recém-casada, também não fazia muito bem. Irmãos, hoje se você for lá em casa e comer uma tarta que a Anto faz, hoje está passando a ser um dos meus lanches preferidos, de verdade, não porque ela está aqui, mas naquela época não era. Ela estava num processo. Pois ela vai me corrigir em casa. Desnecessário, talvez, só para aplicar. E daí depois que eu disse isso para ela, ela ficou esperando. Um dia eu disse para ela assim: meu amor, eu estou indo para casa, eu passei num lugar aqui e estou te levando um churrasquinho. Irmãos, eu amo churrasco, e amava churrasquinho e continuo amando churrasquinho. Ela disse: que bom, meu marido, pode vir então, que eu estou também te esperando com uma tarta. Se eu quisesse agradar a Anto, eu levava para casa um churrasquinho, mas churrasquinho é o que eu gosto. E aí eu aprendi que se eu quero agradar o outro, eu preciso estar preocupado. Eu não sei se você, como marido ou como mulher, se você for no mercado, se alguém me deixar no mercado hoje e dizer assim: compre alguma coisa para agradar o seu cônjuge, você sabe qual corredor você vai, sim ou não? Sim. Depois de um tempo eu descobri qual corredor eu tenho que ir. E se eu quiser levar alguma coisa para casa para agradar a Anto, não é passar numa banca de churrasquinho. Eu posso estar fazendo uma coisa que eu gosto. E saber que a gente é diferente, saber que a gente não é igual. Marta amava Jesus tanto quanto Maria, só amava de forma diferente, só tinha uma expressão de amor diferente. E a gente vai descobrindo dentro de casa, no decorrer da vida, que as nossas formas de expressar o nosso amor são diferentes. E é necessário aprendermos isso, porque quando a outra pessoa que convive com a gente, que pode ser cônjuge, mas pode ser outro familiar, se expressa de uma forma que às vezes não é a forma que eu mais espero, que eu mais gosto, eu consigo identificar uma expressão de cuidado e uma expressão de amor. Amém? A segunda casa que eu gostaria de olhar com você está lá em Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Vamos parar por aqui só no 11, porque você conhece a parábola do filho pródigo. Uma casa que haviam 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. Na verdade, essa casa é uma casa que tem 3 personagens importantes. O maior deles é o pai. Na verdade, o centro dessa parábola está aqui para nos falar acerca de um pai amoroso, de um pai que perdoa, um pai que recebe de volta. Mas eu não vou olhar para o pai, porque o pai é o símbolo de Deus, por mais que nós podemos tomar emprestado isso na nossa casa como pais, aqueles que exercem essa função. Mas eu gostaria de olhar para a atitude do filho menor e dos filhos mais velhos, e do filho mais velho. O filho menor estava inquieto, não obstante a casa do pai ter tudo de bom e do melhor: família, bens, trabalho, abundância de comida, roupa, campos. Mas o filho menor queria ir embora.
Por que o filho menor queria ir embora? Porque ele não sabia apreciar aquilo que ele tinha em casa. Ele não sabia apreciar aquilo que o Senhor ou o Pai havia dado para ele. Essa verdade a gente está cansado de repetir na nossa vida. Ninguém sabe dar valor ao que tem até que perde. Aí eu posso fazer uma pergunta para você nessa manhã: você valoriza aquilo que Deus te deu? Você tem dado valor àquilo que Deus tem colocado na sua mão, aquilo que Deus tem colocado na sua casa, aquilo que tem de bom na sua casa? Você tem dado valor para isso? Porque na maioria das vezes nós estamos com os nossos óculos sujos e a gente só consegue ver os defeitos e as falhas. A gente acaba acreditando que poderia ser melhor se fosse feito de outro jeito. Poderia ser melhor, o irmão mais novo estava pensando: se eu tivesse a minha independência, eu faria algo melhor, eu teria uma vida melhor. E às vezes nós nem saímos de casa, mas o nosso coração já está longe de casa. Estamos de corpo presente, mas o coração está morto. Estamos na casa do Pai, mas queremos comer a comida dos porcos. Porque a gente não quer mais aquilo que Deus tem nos dado. O descontentamento com aquilo que o Senhor tem nos dado tem destruído muitos lares, muitos casamentos e muitas casas. Nós não estamos felizes com o que tem de bom e com o que o Senhor tem nos dado, desde o emprego até a nossa casa como um todo. O filho sai de casa, mas ele se dá conta do erro antes de perceber. Ele toma o caminho de casa, de volta a casa, antes de perecer. Ele compreendeu que fora da casa do Pai a gente não encontra satisfação. Amém? Isso, quem sabe, pode ser muito bem aplicável aos jovens que estão aqui, filhos, que podem ter no coração aquele sentimento de independência e sempre idealizar algo fora, melhor do que aquilo que o Senhor tem nos dado dentro. E a lição dessa casa, a lição do filho mais novo, me faz entender a valorizar as coisas que o Senhor já tem nos dado. Amém? Os nossos filhos, os nossos jeitos, a nossa situação econômica, a nossa casa, é o presente de Deus para a nossa vida. Amém? Por outro lado, tem o irmão mais velho. Esse irmão mais velho tem sérios problemas de comunicação com o pai, porque quando ele quer saber o que está acontecendo, ele não pergunta para o pai: pai, vem cá, que festa é essa? Ele pergunta para quem? Para o empregado. Esse filho mais velho tem um problema de comunicação com o próprio pai. O sentimento no coração do irmão mais velho também não era um dos melhores. Quando disseram para ele que o seu irmão estava de volta, ao invés de celebrar, ele fica irado. E ele jamais se refere ao seu irmão dizendo meu irmão, ele fala do teu filho. O irmão mais velho servia na casa, estava na casa, mas estava por obrigação. E não desfrutava da sua posição e não tinha alegria. Ele não compreendeu o quanto valia a relação com seu pai, a ponto do pai dizer: filho, tu sempre está comigo. Ele não compreendia o valor que tinha a herança, porque o seu pai olhou para ele e disse: todas as minhas coisas são tuas. Essa é uma palavra que o pastor Ivan costuma usar conosco cada vez que a gente pede um carro emprestado. Ele diz: filho, usa, tudo é teu. Daí quando eu quero manter o meu carro estacionado na minha garagem, ele pede para colocar de volta na garagem dele. Mas ele usa essa expressão: filho, tudo é teu. E realmente tudo é nosso, tudo que nós temos é dos nossos filhos. E esse filho mais velho não estava entendendo. Estava com problema de ressentimento. Ele estava frustrado. E ele não tinha alegria. De uma forma muito prática, tem dois filhos aqui. Um que literalmente saiu de casa e desvalorizou aquilo que ele tinha. E outro que estava em casa, mas também não conseguia entender o relacionamento com o pai e tudo que ele tinha, estando na casa do pai. Talvez pode ser uma boa pergunta nessa manhã: que tipo de filhos nós somos?
que às vezes estamos dispostos a irmos atrás de outras coisas, em busca da insatisfação que deixamos nutrir dentro da nossa casa. Uma terceira casa que eu gostaria de olhar, é citada por Lucas, é a casa de Zaqueu. Talvez representa a casa moderna em termos gerais. Se você quiser abrir comigo lá em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Lucas 19, do 1 a 10, eu vou ler rapidamente. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, porque Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chega àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui tem mais um relato de Lucas sobre uma casa. E o ensinamento que nós podemos tirar nessa, que é a segunda, a terceira casa citada nessa manhã, é que Zaqueu tinha tudo. A palavra diz que ele era rico, um cobrador de impostos, assim como Mateus. Nós conhecemos a história de Mateus, também um cobrador de impostos, que se converte a Cristo, ao Evangelho de Cristo. Aqui está Zaqueu. Se você visita Israel, você chega em Israel e você vai chegar em Jericó, um lugar hoje que está dentro da autoridade, é uma região dentro da autoridade palestina. Você chega lá, Jericó é conhecida como a cidade mais antiga do mundo. E daí o ônibus para do lado de uma árvore e o guia te diz assim: como diz a tradição, essa é a árvore de Zaqueu. Daí tu, cético, já diz assim: não, tu tá de brincadeira comigo. Que a árvore do Zaqueu, depois de 2000 anos, está aqui. Eu fiz essa pergunta para o guia disse: não quer dizer que essa aqui é a árvore do Zaqueu. Esse é o tipo de árvore que Zaqueu subiu, porque, de fato, a árvore do Zaqueu provavelmente não esteja mais de pé, e provavelmente também não se saiba dizer qual foi, certamente não se pode dizer qual foi a árvore que Zaqueu sobe. Muitas pessoas buscam persistentemente e quase com fanatismo as coisas que não têm. Vivem pensando no que falta eles conquistarem e assim serão felizes. Quando eu comprar minha casa, a gente acaba colocando toda a nossa felicidade naquilo que eu acredito que essa casa aqui marca a casa dessa geração. Uma geração materialista que coloca toda a sua felicidade na cortina que eu ainda não tenho em casa, na mesa da sala de jantar. Quando eu fizer a reforma na minha casa, quando eu tiver minha casa na praia, quando eu tiver tal carro. Aqui está Zaqueu, ele tinha tudo, mas não estava contente. Ele era rico, estava materialmente suprido, mas ele descobriu que a sua felicidade jamais seria satisfeita nas coisas. Quando eu receber aquela promoção, quando eu me formar,
São famílias escravas do materialismo, do ter. E Jesus nos ensina que a nossa vida não consiste, conforme Lucas 12:15, na abundância de coisas que possuímos. Zaqueu tinha tudo, mas não estava completo, faltava alguma coisa. E por isso foi conhecer Jesus. E Jesus o surpreendeu, porque ele disse que queria visitá-lo em casa. Aqui eu faço uma pergunta: por que Jesus quer ir na casa de Zaqueu? Porque Jesus faz questão de ir na casa de Zaqueu. Jesus já teve um encontro com Zaqueu, ele olha para Zaqueu, ele já se identifica com Zaqueu, mas ele diz: Zaqueu, mais do que um contato contigo, eu quero ir na tua casa. Aqui a gente começa a abrir um leque tremendo que nós vamos fechar ele, talvez, ou vamos entrar de fato nele semana que vem. Quando nós vamos começar a estudar o que a sociedade moderna, o que a sociedade contemporânea ou pós-moderna tem feito em relação à família. A estratégia do diabo nesses dias de destruir a família. Irmão, o problema de família não é um problema seu, o problema de família é um ataque internacional, mundial e espiritual nas regiões celestiais das hostes malignas. Existe um projeto estabelecido para destruir sua família. O problema que às vezes nós temos não é só de incompatibilidade, não é um desses problemas citados aqui, somente uma dificuldade de colocar em prática algumas normas, é um problema de origem espiritual. Existe um ataque do diabo contra a sua família. Eu sei que você não vai dizer amém para isso, porque você não quer isso, mas é uma verdade. Essa semana, uma irmã chegou para mim e disse: pastor, nós estamos orando pela sua família, porque desde que vocês disseram que nesse ano a igreja trabalharia com o tema família, eu comecei a me preocupar, em primeiro lugar, pela família de vocês, porque o diabo, sabendo que a igreja vai falar de família, ele vai buscar uma forma de retalhar, primeiro a família dos pastores. Por isso eu deixo aqui o meu pedido para você: orem pela nossa família. Essa semana, enquanto eu orava com a Anta, eu disse para ela: meu amor, mais do que nunca nós precisamos redobrar nesse ano a vigilância e a oração e a intercessão pela nossa família. Por quê? Porque nós estamos falando sobre família na igreja e o diabo vai buscar uma forma de estragar os planos de Deus. E guarde isso no seu coração. Quando você vê o barraco se montando dentro de casa, aprenda a discernir as coisas espirituais. Diga assim: opa, esse é um ano que nós vamos reedificar, reconstruir os muros. O diabo não vai ter autoridade de destruir aquilo que ainda está de pé. Em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás. Não olha para a tua esposa e diz isso, por favor. Não olha para o teu marido quando ele estiver assim, cheio de raiva, assim: te repreendo, Satanás, que não vai terminar bem. Eu não estou dizendo isso para você, eu estou dizendo para você olhar para as regiões celestiais e entender que por trás daquele pico emocional, por trás daquele problema, por trás daquela situação que se montou, o diabo pode estar querendo usar aquilo para produzir desgraça e destruição dentro da sua casa, porque nós estamos como igreja trabalhando as famílias. E eu continuo lhe perguntando: por que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu? Eu levantei algumas conclusões aqui, porque o propósito de Deus não é somente conosco, mas o propósito que Deus tem para realizar na face da terra está nas famílias, amém? O propósito de Deus é com famílias. Eu vou levantar algumas não é premissas, mas algumas afirmações para respaldar isso que eu estou lhe dizendo. Família é um projeto de Deus. Deus tem um plano para cada família. Por isso que viver somente na nossa força, ser você mesmo, como nós falamos semana passada, não é suficiente, porque o projeto de edificar uma família não é seu, é de Deus.
Se a gente tentar fazer uma coisa que cabe ao Senhor fazer, a gente vai chegar à conclusão que ser a gente mesmo, ser Terry Wardle, não é suficiente. A gente precisa colocar essa nossa família em Cristo. E a nossa família começa a chegar mais perto do projeto, que é o projeto de Deus. Em Cristo, um projeto para a sua família que incomoda o reino das trevas começa a se estabelecer. Jesus deseja entrar na casa de Zaqueu porque ele sempre tem um projeto para a nossa família. A gente quer que Deus abençoe a nossa família. Mas deixa eu dizer para você, antes de você querer que Deus abençoe a sua família, Deus sempre desejou abençoar não só a tua família, mas quando Deus chama Abraão, o propósito pelo qual Deus chama Abraão é para abençoar todas as famílias da terra. Gente, isso aqui muda completamente a ordem. Não é você que está de joelho dizendo assim: Senhor, abençoa minha família, por favor. Deus olha para ti e diz: Sandro, antes de tu conhecer a Kátia, eu já tinha um projeto desenhado para a tua casa. E eu te trouxe para a igreja, para que esse projeto se cumprisse. Porque longe dos caminhos do Senhor é muito provável que vocês não conseguiriam estruturar uma família em Cristo. É projeto de Deus abençoar a tua casa, amém? O primeiro milagre de Jesus acontece num casamento. Eu não acredito que as coisas da Bíblia são coincidência. Mas quando a gente começa a olhar para a Bíblia, tentando estudar a família, as coisas começam a saltar aos nossos olhos. Jesus podia fazer o primeiro milagre dele com uma criança, com uma mulher, com qualquer pessoa, mas ele faz um primeiro milagre num casamento, transformando água em vinho. Gente, Jesus operou milagres muito maiores. Jesus curou uma mulher com fluxo de sangue. Jesus curou um aleijado de não sei quantos anos que estava aleijado, que não podia caminhar. Jesus cura aquele paralítico que foi descido pelos amigos na casa, provavelmente de Pedro, em Cafarnaum. Jesus ressuscita adolescentes. Daí a gente diz assim: mas Jesus transforma água em vinho em Caná da Galileia. Talvez não seja o milagre mais impactante de Jesus, mas talvez foi o mais simbólico. Ele aconteceu no seio de uma família, no estabelecimento de uma família. Eu acredito que isso tem muito a ver com aquilo que a palavra deseja dar de ênfase, projeto de Deus para com a família. A profecia sobre o Messias estava sobre um descendente. Você há de convir comigo que Jesus poderia ter vindo de outra forma. Jesus poderia ter descido direto do céu já em forma humana, como um homem, e descer caminhando. É ou não é? Aos 30 anos, pastor Vanderlei, ou aos 20 anos, estabeleceu o seu ministério. Da onde eu vim, ninguém precisava saber. Sou um estrangeiro. Mas Deus organizou o seu projeto e fez com que o Deus encarnado nascesse no ventre de uma mulher, passasse pelo processo de gestação e nascesse como um menino, fosse criado no seio de uma família. Enfim, são muitas histórias que eu levantei aqui, não vou citar todas elas. Mas eu creio que a chave para a transformação da sociedade não está na escola. Não obstante nós acreditarmos muito no projeto da escola. Mas é um dos pedidos da escola para todos os pais sempre, em que entendamos que a tarefa de educar filhos não é da escola, é dos pais. Escola ensina, quem educa é a casa. Por isso que eu creio que a chave para a transformação da sociedade não está na escola. A chave para a transformação da sociedade não está na política. Mas a chave da transformação da sociedade está numa célula chamada família. Uma célula de resistência e de transformação. E é por isso que o diabo fará de tudo para destruí-la. Eu não sei se para você é importante, mas saber que o principal ataque do diabo está sobre a nossa família
parece que abre os nossos olhos e diz assim: opa, irmãos, o diabo está trabalhando para destruir tua família. Coloca isso na tua cabeça, não quero que você tenha medo, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mas existe uma estratégia do diabo para destruir teu casamento. Se eu pudesse dizer, mas é meio agressivo, mas acorda, irmão. Existe uma estratégia do diabo para destruir tua família. Existe uma estratégia do diabo para desviar os teus filhos dos caminhos do Senhor. Existe uma estratégia do diabo para fazer não se cumprir o projeto de Deus através dos teus filhos. E é minha responsabilidade em Cristo colocar a minha família e fazer com que a minha família, minha casa seja um antídoto contra os ataques do diabo contra a sociedade. A solução do problema nesses dias na nossa sociedade está dentro da sua casa. Não está na universidade, não está na escola, não está na política, não está no próximo governante, mas está numa casa debaixo da graça de Deus. A família é uma célula de resistência contra os projetos do mundo. E por isso, mais do que nunca, Jesus quer entrar na nossa casa. Porque é só com Ele que nós teremos a possibilidade de transformação, contentamento e salvação. Penúltima casa é a casa de Zacarias. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo de 5 a 80. Você não precisa abrir, que eu vou citar rapidamente, que já eu estou sem tempo aqui. O tempo que está lá atrás está zerado, não está no negativo. Então quer dizer que hoje eu tenho tempo livre. Na casa de Zacarias a gente vai encontrar. A casa de Zacarias foi uma casa que Jesus ele necessariamente não esteve, mas esteve. Mas essa história que se conta é uma casa citada por Lucas. E nós tiramos um ensinamento muito especial. Uma casa de dois velhinhos, diga assim comigo, dois idosos, que eram muito dedicados ao Senhor, serviam no templo como sacerdote, mas eles não tinham filhos, porque Isabel, a esposa do Zacarias, era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Eles haviam esperado muitos anos para poder gerar filhos, o que não aconteceu. E aí eu pergunto para vocês, eles se amarguraram, perderam as esperanças? Não, eles seguiram orando. Certamente eles escutavam muitas palavras de desânimo, dizendo assim: vocês não vão mais ter filhos, porque vocês já têm uma idade avançada. Talvez algumas pessoas, alguns vizinhos, alguns parentes debochavam de Isabel, porque a palavra diz que o Senhor olhou favoravelmente para Isabel e desfez a sua humilhação. Mas um dia, quando Zacarias estava oferecendo incenso no santuário do Senhor, um anjo apareceu para ele e disse: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. Irmãos, olha só. João Batista, diga assim comigo, João Batista. Vocês sabem quem é João Batista? Depois de Jesus, o homem mais top registrado nas Sagradas Escrituras. O cara mais sério, o cara mais santo. E daí tem dois velhinhos que não conseguem ter filhos. Deixa eu dizer para você, você acha que como que era o projeto de Deus? Era que essa família esperasse até o tempo certo, e no tempo certo tudo estava dentro do perfeito propósito de Deus. Não foi por acaso que Deus disse assim: deixa eu ver onde é que vai nascer João Batista, onde é que vai nascer João Batista. Pode ser essa casa. Não, desde o início Deus já sabia que aquele ventre, o ventre daquela senhora chamada Isabel, seria o ventre de João Batista. E que Deus ali levantaria João Batista, porque, irmãos, Deus tem um projeto para mim e para a sua família, por mais que às vezes parece que passa muito tempo sem se cumprir. No tempo certo de Deus se cumpre, porque Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Ele cumpre. E num tempo de preocupação de Zacarias e Isabel, ele continuava servindo ao Senhor.
E a palavra diz que enquanto ele servia ao Senhor, chega um anjo e fala para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará a você um filho. Quando as notícias chegam até Maria, mãe de Jesus, o anjo disse: a tua parente Isabel ficou grávida na velhice. Aquela que chamavam de estéril, porque nada é impossível para Deus. Sabe aquela que chamavam de estéril, aquela que já era idosa e não podia mais ter filho? Ela vai gerar um filho, ela engravidou. Porque para Deus nada é impossível. Quanto a gente precisa lembrar constantemente dessas palavras: para Deus não é impossível. Quando enfrentamos problemas em casa, quando perdemos as esperanças, quando a amargura ameaça o nosso coração, aí nós precisamos lembrar que Deus é poderoso. E que apesar do nosso impossível, Ele pode fazer um milagre na nossa casa. Ele pode transformar a humilhação em alegria. Ele pode transformar um ventre estéril em um ventre fértil. Ele pode transformar uma casa vazia em uma casa cheia. Ele pode transformar um insucesso em sucesso em nome de Jesus. Ele pode transformar uma enfermidade numa plataforma da manifestação da cura e do sobrenatural de Deus. Ele pode fazer aquilo que Ele quer porque Ele é Deus, e para Deus não há impossível. Ele pode transformar um casamento que está completamente em ruínas. Ele pode restaurar nesse ano de 2024. Porque o projeto do diabo é um projeto de estragar os projetos de Deus e de destruir a família. E por outro lado, o projeto de Deus se dá através da consolidação da sua família. E por fim, a casa de Jairo. Jairo era um cara grandão de Israel em Cafarnaum. A palavra diz que ele era o principal da sinagoga. Ele era um homem importante, reconhecido na comunidade. A sua posição na sinagoga demonstrava que ele era um homem de confiança e de respeito. Mas Jairo estava passando um dos momentos mais difíceis da sua vida. A sua filha única estava morrendo em casa. E era uma menina muito amada. Dizer que uma filha era uma menina amada é uma redundância. Mas mais ainda para Jairo, porque era a filha única. E ele deixa a filha morrendo em casa e vai atrás de Jesus. Essa menina, a palavra diz que tinha 12 anos. E eu imagino quanto Jairo e a sua esposa tinham desfrutado aqueles 12 anos daquela menina. Mas agora Jairo passa por um momento muito complicado da vida, que nenhum de nós pensaríamos na hipótese, se alguém, quem sabe, já viveu isso, o Senhor lhe trouxe o consolo ou a força necessária, mas nenhum de nós gostaríamos de enfrentar um momento, nem nos piores dos nossos pesadelos, que Jairo estava enfrentando. Deixa a filha morrendo, José Fernando, em casa, e vai buscar Jesus. Jairo estava a ponto de perder o seu tesouro, e por isso ele esteve disposto a buscar a ajuda de Jesus, aquele que curava os enfermos, libertava os aprisionados. Talvez Jairo tivesse uma pergunta no seu coração: será que Jesus pode fazer alguma coisa pela minha filha? Talvez Jairo pudesse perguntar também: o que as pessoas vão dizer de mim, porque eu sou o maioral da sinagoga e eu vou pedir alguma coisa para Jesus? Jairo era um homem muito importante, mas ele não se preocupou com o que as pessoas podiam dizer dele. Jairo engole o orgulho, e quando encontra Jesus, ele não só fala com Jesus, ele se curva aos pés de Jesus. Às vezes o orgulho impede na nossa vida e na nossa casa os avanços do reino de Deus e o projeto de Deus de se cumprir. O orgulho de escutarmos a voz de Deus, o orgulho de darmos um passo em direção a Deus. Um orgulho de buscarmos aquilo que nós antes não buscávamos. Por quê? Por N motivos. Por receio, por constrangimento. Jairo estava passando, quem sabe, o pior momento da sua vida. E ele venceu todos os obstáculos, porque a sua filha estava por morrer. Em determinado momento, chega um servo de Jairo e diz: não incomode mais o mestre.
porque a sua filha está morta. Primeira coisa para a gente entender nessa casa é que os seus pedidos sobre a sua família não incomodam a Deus, amém? Eu estou importunando a Deus tanto tempo por esse pedido em relação aos meus filhos. O seu pedido sobre a sua família não incomoda a Deus, não é um problema para Deus, continua pedindo. Jairo, não incomoda o mestre, tua filha já morreu. A palavra diz assim: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Jairo, não temas, tão somente creia, porque ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Todos começaram a rir dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que dessem de comer a ela. E a casa de Jairo é uma casa conhecida até os dias de hoje como a casa da ressurreição. A casa onde uma filha que estava morta ressuscitou, porque Jesus esteve naquele lugar. Irmãos, eu creio que Jesus pode fazer dentro da sua casa. Eu creio no poder daquele que tem todo o poder para transformar qualquer coisa na sua casa. Pastor, ainda não morreu, então eu lhe pergunto: o que está prestes a morrer na sua casa? O que está prestes a morrer na sua casa? Quais são os sonhos que estão prestes a morrer? Quais são aqueles ideais que você tinha antes de você casar, que estão prestes a morrer dentro da sua casa? Eu quero lhe dizer que em Cristo o melhor de Deus ainda está por vir na tua casa. E aqueles sonhos plantados pelo Senhor no teu coração sobre os seus filhos, sobre os seus filhos vão se cumprir. Mas pastor, eles já morreram espiritualmente. Se eles estiverem em Cristo, há esperança de ressurreição. Se você colocar a sua casa em Cristo, tem esperança de ressurreição, porque é desejo de Deus abençoar a tua família. A tua família é uma ferramenta poderosa no reino dos céus. É desejo do Pai abençoar a tua família. Se tiver espaço hoje para Jesus negociar, conversar contigo de novo, tomar, quem sabe, alguma área da sua vida que você está relutando em entregar, o Senhor pode fazer algo novo e algo grande na sua casa. Por isso que eu pergunto para você: o que você precisa? O que você precisa? A gente sempre diz assim: abre a porta da tua casa. Eu vou mais além hoje. Quando os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, estavam com as portas fechadas, ninguém abriu a porta para Jesus. Jesus passou pela porta, e quando eles viram, Jesus estava no meio dos discípulos. Aqui é uma luta da teologia que diz assim, que é a gente que escolhe Jesus, e a palavra diz que é Jesus que nos escolhe. Eu acho que Jesus primeiro entra nessa porta fechada, ele vai ali dentro, convence o nosso coração, aí lá abre a porta, e depois oficialmente a gente abre a porta para ele. Mas antes, mesmo quando a porta está fechada, Jesus começa a fazer uma obra na nossa vida, a ponto de que um dia a gente, de fato, abre a porta e faz Jesus oficialmente entrar e fazer parte da nossa casa e da nossa vida. Eu não sei em qual estágio você está, talvez você já abriu a porta, ou quem sabe em algumas áreas da sua vida você está meio duro, endurecido, fechado. Mas eu quero dizer para você que mesmo endurecido, fechado nessa manhã, a palavra do Senhor está trabalhando na tua vida. Jesus está passando uma porta, esse Jesus ressurreto, ele está passando uma porta que quem sabe está fechada, e ele já está trabalhando na sua vida, amém? Ele já está mudando coisas dentro do seu coração, ele já está mudando coisas dentro da sua mente, ele já está lhe preparando para aquilo que ele deseja fazer através da sua casa, não sozinho. Ele podia ter um relacionamento sozinho com Zaqueu, mas ele disse: Zaqueu, me convém entrar na tua casa, me convém falar com a tua família também, me convém fazer um trabalho que não para só em ti, um trabalho que vai além, um trabalho que alcança a tua família, um trabalho que é com a tua família, e um trabalho que através da tua família vai abençoar a tua rua, a tua cidade e a tua nação. Senhor, obrigado pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, porque talvez Tu estás falando, e provavelmente, Senhor, Tu estejas falando nessa manhã, até no coração daquele que ainda não abriu a porta, porque Tu és um Deus que gentilmente, quando vê que nós precisamos, ó Pai, e não conseguimos compreender, ministra a nossa vida, mesmo antes de nós tomarmos uma decisão formal por Ti, porque a Tua palavra diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor, na esperança daquilo que Tu podes fazer nas diferentes casas com pessoas diferentes, nas diferentes casas que tem pessoas que às vezes, ó Pai, estão dentro de casa, mas não estão desfrutando de todas as bênçãos que Tu tens dado, ou estão olhando, ó Pai, para outros lugares na expectativa de que a alegria, ou o presente de Deus, ou a satisfação está num lugar que não é o lugar onde nós estamos, ó Pai. E muitas vezes, como filhos pródigos, nós saímos por aí batendo em outras portas, tentando procurar aquilo, Senhor, que Tu já tem derramado dentro da nossa casa. Ó Senhor, eu Te peço que nessa manhã Tu possas ministrar especialmente em cada família, ao olharmos, ó Pai, essas 5 casas do Evangelho segundo Lucas, identificarmos, quem sabe, a nossa vida, algumas coisas da nossa situação hoje, ó Pai, dentro desses lares ou dentro das nossas casas. Pode ser, Senhor, que alguma casa nessa manhã, nesse lugar, está precisando de uma visita de ressurreição. Talvez alguma casa nessa manhã está sofrendo hoje, Senhor, o pior pesadelo, ou um dos piores pesadelos da sua vida, ou ainda está lidando, Senhor, com uma notícia amarga, uma notícia muito ruim que não foi digerida. Mas, Senhor, hoje Tu está dentro dessa casa para trazer, Senhor, uma palavra de reconstrução, de renovação, de restauração, que só Tu pode fazer, que só vai acontecer em Cristo, no poder de Cristo e por causa de Cristo, Senhor. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, nós queremos declarar mais uma vez que precisamos de Ti, para que, Senhor, aquelas áreas da nossa casa que nós não sabemos como lidar, aquelas situações dentro do nosso casamento, dentro da paternidade, dentro, ó Pai, dos relacionamentos em casa, que nós não sabemos, ó Pai, como lidar, nós precisamos da Tua direção, Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito nos dê a revelação, nós precisamos, ó Pai, que o Teu Espírito nos dê a direção, abençoe a nossa casa, ó Pai, tome conta do nosso lar, Senhor, nós colocamos a nossa casa debaixo da Tua vontade, ó Pai, porque é o Teu desejo abençoar a nossa casa. Ó Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, na expectativa daquilo, Senhor, que Tu podes fazer e que Tu há de fazer, Senhor. E nós Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos numa casa, de virmos de uma casa, de, na maioria, Senhor, estabelecermos já uma casa, uma família. E, Senhor, nós apresentamos, ó Pai, os nossos sonhos diante de Ti, apresentamos os nossos projetos diante de Ti. E Te pedimos, ó Pai, nos move de acordo com a Tua vontade, para que a nossa casa seja tudo aquilo que Tu planejou. Para que a nossa casa, Senhor, seja tudo aquilo que Tu desenhou para ser. Ó Senhor, para que os nossos filhos sejam tudo aquilo que Tu desenhastes para ser. Para que o diabo não tenha autoridade, Senhor, de tocar nos nossos filhos. Oh Pai, para que o diabo não tenha autoridade de tocar no nosso casamento. Que o diabo não tenha autoridade, Senhor, de tocar nos nossos netos. Que o diabo não tenha autoridade, Senhor, de tocar nos nossos pais. Oh Senhor, nós guardamos a nossa casa debaixo da Tua proteção. E queremos, ó Pai, que Tu entre na nossa sala, que Tu entre no nosso quarto, que Tu entre no nosso banheiro, Senhor, que Tu entre nos nossos projetos. Ó Pai, que Tu entre conosco no carro, em qualquer lugar onde nós estabelecermos, ó Pai. Qualquer projeto, Senhor, seja para hoje ou para amanhã. Ó Pai, Tu possas estar operando em nós, através de nós, Senhor, para os Teus planos se cumprirem de forma perfeita, Senhor. Nós temos uma grande esperança que se Tu estiveres conosco,
como está, Senhor. Os muros que estão derrubados serão reconstruídos. Oh Pai, a alegria que o diabo roubou será restaurada. Oh Senhor, Tu há de fazer, Senhor, aquilo que só Tu podes fazer. Oh Senhor, nós colocamos mais uma vez a nossa casa, a nossa família debaixo da Tua vontade. Cumpre, Senhor, na minha vida, na vida da Anto, na vida da Joana, na vida da Antônia, Senhor, no meio cada um deles. Oh Pai, quem sabe os pais, as mães, os filhos que estão aqui também estão orando, ó Pai. Nós colocamos, ó Pai, a vida dos nossos filhos, a vida de cada um dos membros da nossa família, ó Pai, diante de Ti. Talvez nós devolvemos eles para Ti, Senhor. Cumpre sobre nós, cumpre sobre a nossa casa aquilo que Tu planejastes, ó Pai. Quebra o nosso coração, quebranta o nosso orgulho, Senhor. E se quem sabe alguns dos nossos projetos, ó Pai, saíram dos Teus projetos, nos ajuda a voltarmos, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a reconhecermos e olharmos para trás de novo. E Senhor, para que todos os Teus projetos, todos os Teus planos, e para que a minha família, ó Pai, na rua onde está estabelecida, a minha família, ó Pai, na escola onde está estabelecida, a minha família, Senhor, na cidade onde está colocada, possa ser luz, possa ser um agente, ó Pai, de transformação. Possa ser, ó Pai, os nossos filhos possam ser agentes de transformação. Ó Pai, que a nossa casa seja um agente de transformação. Que a nossa casa, ó Pai, as reuniões da nossa família sejam reuniões, ó Pai, onde a Tua presença está. À medida que nós resolvemos, ó Pai, os nossos desafios, os nossos conflitos, ó Pai, acertamos as nossas diferenças, aprendemos a conviver em amor, que possamos desfrutar da prática da vida cristã, ó Pai, todos os dias, dentro de casa, através do perdão, ó Pai, através da aceitação, através do Teu amor sendo renovado nas nossas vidas, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, abre os olhos desse homem, dessa mulher, que quem sabe não estão percebendo que o diabo, Senhor, está os levando, ó Pai, para um caminho tortuoso. Oh Pai, famílias que às vezes estão sentadas todos os domingos na igreja, escutando a palavra, ó Pai, mas estão tomando caminhos errados, saindo aqui durante a semana e continuam, ó Pai, tomando um caminho de afastamento da Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra venha a ser palavra rema, Senhor. Eu posso falar aquilo que Tu ministrou no meu coração, mas é só o Espírito que pode fazer a obra. Eu posso compartilhar tudo aquilo que vem no meu intelecto, no meu espírito, Senhor, mas é só o Espírito que pode transformar a mente, o coração e a intenção. É só o Espírito que pode fazer, ó Pai, essa pessoa se arrepender, ó Pai, dessa porta de infidelidade que foi aberta dentro da sua casa. É só o Espírito que pode, Senhor, convencer o homem do seu pecado, para que haja confissão, arrependimento e perdão e restauração dessa casa, ó Pai, desse filho que quem sabe está abrindo a porta para o pecado, Senhor, dentro da sua casa, ou no trabalho, ou na escola, ou Senhor, no celular, ou nas redes sociais, Senhor, que o Teu Espírito possa nos convencer dos pecados, abrir os nossos olhos e nos mostrar, ó Pai, a tragédia do dia de amanhã, ó Pai, para que possamos, ó Pai, em amor nos arrependermos, ó Pai, voltarmos para casa, ó Senhor, e reconstruirmos aquilo que o Teu Espírito tem nos dado, Senhor, que é uma família, que é uma casa. Ó Senhor, que em nome de Jesus, a minha casa, a nossa casa, as casas, ó Pai, de cada família da igreja, sejam casas, ó Pai, onde os projetos de Deus se cumpram, cada um deles, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Os nossos olhos se abrem e reconhecer